Som. A paz do Senhor para a igreja, amém? Nós vamos louvar o Senhor. Você conhece a canção? Você pode acompanhar comigo? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aplauda o Senhor. Esse aplauso é todo para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. A chuva de bênção de Deus estará nesse lugar. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abras com
a sua bênção sobre nós, Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Vai chover, chova Deus. Abra as comportas do céu. Do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Chova, Deus, a tua presença, rios de águas vivas possam correr sobre nós. Deus, flua do teu Espírito, Senhor, em nossas vidas. Faça chover, Senhor, sobre nossas cabeças, sobre nossas casas, Senhor. Aleluia. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Aleluia. Aleluia. Mais da tua presença, Senhor, em nossas vidas. Mais de ti, Senhor, nós queremos mais. Que o Senhor possa nos encher mais da tua presença, Senhor Deus. Aleluia.
servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Queremos mais, Deus, mas você pode declarar que quer muito mais de ti. Eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que o Senhor cresça em nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ao que está sentado do trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Ao que está sentado
seja a glória, seja o domínio do século dos séculos, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que estar assentado, ao que estar assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, aplauda o Senhor. Bem, queria chamar nossa irmã Malu, ela vai estar orando aqui, como nós fazemos todos os dias, 19 horas. Senhor, irmãos, soberano Deus e amados, estamos reunidos aqui em Tua presença, meu Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pensamentos, palavras, sonhos. Possa nos perdoar em nome de Jesus. Entregamos, Senhor, as pessoas que estão com Covid nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa curar. Vem com Sua mão forte, Senhor. Que todas essas pessoas, Senhor, seja derramado o sangue de Jesus, Senhor, para que elas sejam curadas, Senhor, em nome de Jesus. As pessoas também que estão com síndrome do pânico, que estão com depressão, Senhor. Pessoas que estão com câncer, meu Pai. Muita gente doente emocionalmente, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós carecemos de Ti, Senhor, do Teu amor, da Tua proteção. Nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos guardado, Senhor, tem nos livrado, meu Pai.
Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos também por tudo, Senhor, por Senhor ter guardado nossa igreja, nosso pastor, cada membro aqui da nossa igreja, cada familiar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Senhor, nosso país, guardando, orientando o nosso presidente, guardando ele, livrando ele, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa estar à frente, Senhor, ali naquela vida, Senhor, na vida do nosso presidente. Que o seu Espírito Santo nos oriente, nos guie, nos dê discernimento de espírito, Senhor, para a gente entender tudo isso que está acontecendo no nosso mundo e no nosso país. Louvado seja o seu nome, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus, podem sentar. Gostaria de chamar aqui na frente a missionária. Está orando. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, quero apresentar diante de Ti a Tua serva, Pai. A missionária Maria Olinda, Senhor, que ela seja um canal, Pai, um instrumento em Tuas mãos nessa noite. Trazendo não uma palavra do coração dela, Pai, mas trazendo uma palavra dada pelo Espírito Santo, Pai. Uma palavra profética vinda de Ti, Senhor. Não uma palavra humana, Pai. E que o Senhor possa usar grandemente a Tua serva nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 42. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico. Ele, nesse capítulo, como em outros capítulos também, é Isaías 42. Ele anuncia, vinda, Jesus. 42, a partir do verso 1. Amém? Isaías 42, a partir do verso 1 até o 9. Fala assim a palavra do Senhor: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos quais andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar mais uma vez o Senhor. Senhor, a Tua palavra foi lida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que realmente nada saia da boca da Tua serva, mas que venha direto do Teu coração. Que possamos juntos, ó Deus, tanto aquele que fala como aqueles que ouvem, Senhor, aprendermos mais de Ti. Porque se assim não for, Senhor, de nada nos vale estarmos aqui reunidos, Senhor. Nos faça servos Teus, primeira mão, Senhor.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra que nós acabamos de ler, quando eu comecei, eu falei sobre Isaías, que é um profeta, né? Era um profeta, até conhecido como messiânico, porque ele vem e anuncia, em alguns momentos, e tem outros capítulos, a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Messias. Se a gente olhar, vai ver que tem alguns eruditos, alguns teólogos, que já não vê muito por esse lado, mas a maioria assim vê. E se a gente prestar bem atenção, a gente vai perceber que ele vem anunciando mesmo. Na época que Isaías apresenta esse texto, quem governava lá em Jerusalém era Uzias. Começou a governar com 16 anos, mais ou menos em 740, 820 a 740, antes do nascimento de alguns também teólogos vão falar que Isaías, quando fala sobre esse texto, sobre a vinda do Messias, no capítulo 42, já é depois da morte de Uzias, ok? Outros vão dizer que não, que já é no finalzinho da vida dele, mas ele ainda não tinha morrido, mas isso só por curiosidade, para a gente saber, eu acho que é válido. Uma outra coisa também é que Uzias, se vocês perguntarem, eu for ver, foi um bom rei? Foi um bom rei. No princípio, ele foi um bom rei. Ele fez o que agradava o povo e o que agradava principalmente a Deus. Mas depois, quando ele começa a ter fama, e aqui a gente aprende algo bom para não acontecer conosco, ele fica cheio, ele fica orgulhoso. Então ele acha que tudo pode. Ele faz algo super errado, que é ir no santuário e acender incenso para o Senhor. Ou seja, ele já estava se sentindo dono de si mesmo, achando que ele podia fazer isso. E aí o que a gente aprende com isso? Para não se deixar inflamar pelo orgulho, para a gente ser sempre humilde, sermos sempre simples, não passarmos um à frente do outro. E isso me fez lembrar, quando eu estava até olhando a vida de Uzias, sobre a palavra de domingo, que nós somos um corpo, todos são importantes. Por que eu digo isso? Porque quando ele foi acender incenso lá no altar do Senhor, lá no santuário, só quem podia fazer isso eram os sacerdotes. Então ele passou à frente. E quando a gente retorna à pregação de domingo, e nós vamos lembrar que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, e que cada um tem a sua função dentro do corpo da igreja, do corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça, o cabeça, a gente vai ver que todos nós temos a nossa importância. E então não precisamos passar um por cima do outro, passar sobre o trabalho do outro, sobre a função do outro, sobre o dom do outro, querer os melhores dons. Eu não estou dizendo aqui que é algo errado, devemos querer sim, mas passar, fazer a vez do outro, está errado, e foi esse o erro de Uzias, que eu acho que serve muito para um aprendizado para as nossas vidas. O que acontece com ele? Ser repreendido pelo sacerdote, e antes dele sair daquele santuário, ele começa a ficar doente de lepra, que era uma doença em que as pessoas eram até rejeitadas. E ele fica leproso, passa a ser leproso a partir daí. Não vou falar aqui se foi algo de castigo de Deus, assim, não vou falar sobre isso, mas que aconteceu isso e que o lado histórico fala sobre isso e que é um fato real, porque eu pesquisei em vários locais. E aí, continuando, sobre essa questão, e a gente fala do orgulho de Uzias, para nós não sermos orgulhosos dentro do corpo de Cristo, é que a gente vai começar a ler o texto, e
é que eu posso dar um tema? Eu coloquei o tema: discípulos, afiado ao mestre. O que eu quero dizer isso? Em comunhão, seguindo o mesmo fundamento de Cristo, a mesma maneira que Cristo foi, assim devemos ser. Por isso devemos estar bem afiados, bem afinados, aquilo que Cristo nos ensina e nos mostra como devemos ser. Toda vez que a gente lê a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver um Jesus simples, humilde, sem orgulho, despido de si mesmo, eu digo da sua natureza divina, fazendo a vontade do Pai, na obediência, e são essas características que esse texto nos traz. Quando a gente olha lá atrás, em Gênesis, a gente vai ver no capítulo 2 que Deus fala que da semente da mulher viria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. E Jesus é esse servo que veio e que, de fato, esmagou a cabeça da serpente. Ele esmaga a cabeça da serpente sem violência, que é um outro lado que nós também devemos aprender. Às vezes nós somos muito eufóricos no falar, somos muito fortes. Às vezes queremos colocar pela goela dentro dos outros aquilo que nós cremos, quando, na verdade, nós temos que ser enfáticos, sim, mas firmes, sim, na palavra do Senhor, naquilo que falamos, no plano de salvação que emana do Senhor Jesus, mas sem ferir ninguém, sem machucar ninguém, de uma maneira mais amena, de uma maneira simples. E aí o texto começa a falar, o Pai apresentando o Senhor Jesus, que ainda viria, né? E aqui eu já até coloquei, a gente está falando de 738, mais ou menos 820, antes do nascimento de Cristo. Então, são 8 séculos ou 9 séculos antes do nascimento de Cristo, já havia uma promessa de como o Senhor Jesus Cristo. Então, é até difícil você, quando começa a ler e se mergulhar de fato na Bíblia, você não crê que Jesus Cristo não seja o Messias. E aí começa assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho. E o meu servo. Mateus 3,17. Quando Jesus é batizado, aparece o Espírito Santo em forma de pomba e uma voz que diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em que minha alma fica alegre só de olhar nele, de olhar para ele e pensar nele. E aí, para que isso serve para as nossas vidas? O Senhor tem que olhar para cada um de nós e sentir prazer naquilo que vê. Aí vocês vão pensar assim, de repente, como muitas vezes eu também penso: o que eu tenho, Senhor? O Senhor olhar para mim e se sentir alegre comigo. Só que Deus é aquilo que nós temos de melhor. E nós temos algo de melhor. E o que é isso que nós temos de melhor? A semelhança e a imagem do Senhor. Porque lá em Gênesis, fala sobre isso no capítulo 1. Que o Senhor faria o homem a sua imagem, a sua semelhança. Semelhança como? No discernimento, em saber discernir o bem do mal. Na criação, o homem é um criador. A gente vê os artistas como criam quadros
artesãos que às vezes pegam algo da natureza e criam, às vezes, um animal, né? Algo assim que a gente até se encanta, entre outras coisas que o homem cria e que o homem faz. Então, é nesse sentido que nós somos imagem e semelhança do Senhor, não é no físico, até porque Deus é espírito, tanto que a palavra fala que deve ser adorado em espírito e em verdade. Aí fala que pus o meu espírito sobre ele, e é realmente o Espírito Santo. Tanto que eu falei que está lá em Mateus, quando Jesus é batizado, aparece uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Juízo produzirá entre os gentios, entre aqueles que ainda não conhecem o Senhor. O texto que foi lido aqui na abertura do culto fala sobre isso, vai falar sobre os republicanos que cobravam os impostos para Roma. Muitos deles não eram nem romanos, outros até eram. E até o texto fala que esses é aquele filho que disse não para o pai, mas que depois disse sim. Vai falar das prostitutas, que não são aqueles que são filhos de Abraão. A maioria às vezes não é, alguns sim e alguns não. E que são esses que vão falar não para o Senhor, mas que depois vai falar sim. Então, essa questão daqui, que produzirá juízo entre os gentios, é chamar a atenção realmente dos gentios, desses que não são os judeus, para filho de Deus. Amém? No 2 fala, não clamará, não se exaltará. Às vezes o pregador acha que com muita eloquência de voz, uma voz muito alta, um clamor muito grande, algo assim, vai atrair multidões para si. Mas Jesus, ele foi calmo. Ele falava de uma tal maneira, tão calma, mas tão verdadeira, ia tão em cima daquilo que as pessoas pensavam, de como eles viviam, e que não estava certo com aquilo que era, com aquela que era a vontade do Senhor, e atraía multidões para segui-lo. Jesus não queria ficar conhecido pelos milagres. Tanto que Jesus, quando fazia os milagres, falava que era para não falar para ninguém. Exceto um, que ele também falou para não falar para ninguém. Mas o homem até depois desobedeceu e começou a falar. Foi aquele leproso que ele falou, vai lá, como diz Moisés, e se mostra o sacerdote. O que aconteceu se você ficar limpo? E o homem, isso está lá até em Marcos 44, 45, e um homem no verso 45, 44, ele se mostra assim lá no templo, ao sacerdote. Mas quando ele sai, ele começa a falar daquilo que Jesus fez com ele, da cura que ele sofreu. E aí o Senhor Jesus não podia nem mais pregar naquela cidade. Teve que sair escondido e pregar em outra cidade. Porque Jesus nunca quis. O que Jesus fazia de milagres era porque ele sentia compaixão da humanidade. Era a misericórdia dele. Por isso que ele fazia isso. E aí, continuando, no capítulo 2 também, sobre essa questão dele não querer ficar conhecido, a gente vai ver que Jesus era obediente e humilde. Por isso, ele não queria ficar. Por isso, ele queria realmente fazer as coisas como o Pai queria que ele fizesse. Ele não veio para fazer milagres, ele não veio para curar
naquele momento ali de toda a enfermidade, mas ele veio pregar o reino de Deus. É um reino de paz, um reino onde não vai haver dor, onde não vai haver morte. Nós não fomos feitos para perder, por isso perder um ente querido e para perdas mesmo. Por isso que na época dessa pandemia, muitos sofrem, porque as pessoas nós não estamos preparados e nem fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para viver eternamente. Quando o Senhor fez o paraíso e colocou ali o homem, depois fez a mulher da costela do homem, ele colocou para que vivesse eternamente. Mas tinha que ter o quê? Obediência ao Senhor. Você pode usar de tudo que está aqui, usufruir de tudo aqui no Éden, menos daquela árvore. Se você comer daquela árvore, aí você vai ficar tendo conhecimento do bem e do mal e do pecado. Isso não seria algo bom como não. E por isso o homem foi expulso do paraíso. Mas Jesus não. Jesus, quando veio, ele obedeceu o Pai. E ele viveu de uma maneira humilde. O Senhor Jesus não tinha nem aonde recostar a cabeça, e a gente sabe disso. Ele vivia, às vezes, na casa dos discípulos dele. Por que Jesus chamou cada um e foi andando pelo caminho e chamando cada um para segui-lo, para ele estar ensinando? Para que depois que ele fosse, tivessem homens e mulheres aqui que pudessem continuar com aquilo que ele estava pregando. E até os nossos dias é dessa maneira. A gente vem à igreja, a gente aprende, a gente se enche, mas a gente fica procurando só as bênçãos e a gente não vai dividir aquilo que um dia foi tão claro para cada um de nós, para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Isso não adianta de nada. Não é por aí que a coisa acontece. Continuando, então, o Senhor Jesus não gostava de propaganda. Lá em Marcos 5, vamos dar uma olhadinha para a gente ver, Marcos 5, 45. Evangelho de Marcos. Cinco, 45. Fala assim. Oh, peraí, então. É Marcos 1, 45, 44. Marcos 5 Marcos 1, 44, foi o que eu falei ainda agora. Amém? E disse-lhe, olha, não digas nada, depois que Jesus, foi aquele texto que eu falei. Nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Assim aquele homem fez. Mas olha o 45. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Ou seja, ele fez algo que Jesus não pediu, mas que era para ele não fazer, que era para ele não divulgar aquilo que tinha acontecido, mas somente lá no templo, com o sacerdote. Amém? No capítulo 7 também, vai falar sobre isso. 7, 33. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe o dedo, foi outro milagre que o Senhor Jesus fez. Vou começar do 31, até para a gente saber qual foi o milagre. E ele, tornando a sair do termo de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galiléia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse
a mão sobre ele, e tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriu seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E no 36, ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. Então tem vários textos na Bíblia que vai falar que Jesus sempre pedia para não ser divulgado aquilo que estivesse fazendo. Toda vez que fazemos algo para alguém, deveríamos fazer a mesma coisa. Às vezes, quando abençoamos alguém, damos com uma mão e está escondendo com a outra. Deveríamos estar abençoando, às vezes com uma oração, com algo assim, e dizendo, conta para ninguém, e esquece até que eu fiz isso por você. Até porque foi o Senhor. Quando temos algum dom, que é o Senhor que nos dá, é Ele que nos dá. É Ele que é o dono do dom, não somos nós. Quando o Senhor fala algo conosco, ora por isso, ora por aquilo, vamos orar, ao invés de dizer, o Senhor mandou eu orar. Mas comece logo a orar. Porque tem coisas que é com você em particular que o Senhor fala. E isso vai sempre fazer, cantou aqui um louvor, que eu diminua e que ele cresça. Quem tem que ser exaltado é o Senhor Jesus, não somos nós. O Senhor Jesus sempre falava que era o Pai que o exaltava, era o Pai que estava no céu, que sabia quem ele era. Ele sempre falava isso, ele sempre rendia graças ao Pai. Por isso ele é o nosso referencial, por isso ele é o nosso mestre. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, tudo que está escrito na Bíblia em relação ao Senhor Jesus, nós aprendemos. Isso me faz lembrar de Paulo. Paulo disse para os Coríntios, Efésios, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não disse, olha para mim, faça igualzinho como eu faço. Ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui a gente aprende algo tremendo, um bom testemunho do Senhor. Quando damos bons testemunhos, trazemos pessoas para Cristo. Quando damos maus testemunhos, o nome de Cristo começa a ser defamado por nossa causa. Então, é o Senhor Jesus. Às vezes a gente, e tem que ser assim, fazemos algo para o Senhor e nem nos lembramos mais. Às vezes as pessoas até se lembram da gente, mas a gente já não lembra mais e deve ser assim. Por que deve ser assim? Porque na hora que nós fazemos, nós estamos fazendo no nome de Jesus. Nós não estamos fazendo no nosso nome. O nosso nome não é nada, mas é o nome de Jesus. É Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que santifica. É esse nome que nos traz aqui hoje. É esse nome que nos faz nos reunirmos aqui para louvarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor. É o nome de Jesus. Se não fosse esse nome, nós não estaríamos. Amém? Por isso que a palavra de domingo, ela foi uma palavra muito bem destrinchada. Ela foi uma palavra muito bem colocada, que nós deveríamos ter realmente guardado muito no nosso coração e jamais ter se esquecer daquela palavra do dia de domingo. Amém? E continuando aqui, aí fala, aí vai falar também, né? Nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará. Jesus, ele era longânimo.
A cana trilhada era a cana que se tirava às vezes, era até jovens, tirava o miolo da cana, mas ela ainda continuava ali, mas ela ficava trilhada, ficava quase que oca por dentro e quase imprestável. Às vezes, no nosso meio, nós temos pessoas assim, mas não é para jogar fora, porque o Senhor Jesus não joga fora. O Senhor Jesus não abandona os seus, não abandona aqueles que colocam na mão dele, e nós devemos ser assim. E algo que a gente aprende aqui com Jesus, quando fala em cana trilhada, é que ele era longânimo, e isso a gente vai ver lá em Gálatas, no fruto do Espírito, no capítulo 5, quando fala que nós devemos ser longânimos, devemos ser alegres, é o fruto do Espírito, devemos ter amor, temperança, mansidão. Vamos dar uma olhadinha lá, acho que vale a pena a gente dar uma lida. Gálatas 5. Aí, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Ou seja, ser longânimo, ser paciente. Não é uma coisa fácil, não. Eu tenho aprendido isso ultimamente, por isso que a gente tem que realmente estar muito tempo, às vezes, na presença do Senhor. Isso me faz lembrar lá em Gênesis, quando Abraão se separa de Ló, e Ló vai para as Campinas Verdes, vai em direção até de Sodoma e Gomorra, e depois disso, Deus aparece para Abraão e fala: olha essa terra que eu vou te dar, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha toda em volta essa terra. Percorre essa terra, na extensão dela e na largura. É algo tremendo, porque nessa passagem, que parece que não tem muito ensinamento para a gente, uma vez eu preguei sobre essa passagem, e eu aprendi quando eu preguei sobre essa passagem, que foi uma revelação mesmo do Espírito, e quando a gente está na presença do Senhor, a gente está andando na extensão da terra e na largura da terra, tanto no comprimento como na largura. E enquanto a gente está caminhando, a gente está aprendendo. Então, aprender é um ato contínuo. Não adianta eu chegar aqui e dizer: eu tenho tantos anos de vida cristã, que a cada dia, a cada segundo, a gente aprende a presença do Senhor. E é isso que faz a diferença. É isso que faz toda a diferença desse livro aqui e dos outros livros. Porque você pode ler ano após ano esse livro, anos após ano, mas cada dia que você abre, ele é algo novo na sua vida. Vai falar para você de uma maneira diferente. Amém? E aí, continuando aqui, nós falamos do 2, do 3, que é a cana trilhada, que Jesus não desiste de ninguém. Fala também do pavio que fumega. O pavio que fumega deixa uma tênue luz. Era naquela época em que as mulheres tinham esse pavio dentro de uma lamparina dentro das suas casas, as famílias. E aí, quando esse pavio ia ficando muito queimado, ele acabava ficando muito cheio de azeite. E aí, o que as mulheres faziam? Ela pegava esse pavio e jogava fora, jogava até pela janela, e botava um novo pavio. Mas Jesus ele não joga ninguém pela janela fora. Jesus tem paciência. Assim como a cana trilhada, ele faz a mesma coisa com esse pavio
que fumega, que já está quase apagando, que parece que não presta para nada, a não ser para ser jogado fora. Com Jesus, não. Todos prestam, até que não se acaba mais. Por isso, a questão de um discípulo que o traiu, Judas, ele foi até o final. Ele já sabia que Judas era um traidor. Mas ainda assim, ele foi até o final. Ele não... Isso, de jogada ali no meio dos discípulos. Amém? E assim, devemos ser nós também que aqui estamos. No nosso meio, tanto dentro da nossa igreja, como lá fora, como alguém que passa e às vezes conversa conosco e que é cristão e parece, mas esse cristão, nossa, que mau testemunho. Ao invés da gente fazer isso, vamos orar, vamos colocar a nossa cara no pó, vamos pedir ao Senhor, vamos ter paciência. Amém? Nós precisamos muito sermos parecidos com o Senhor Jesus. O juízo é igual à verdadeira religião. Perseverar. Há uma perseverança no Senhor Jesus na questão aqui desse juízo, de mostrar qual era a verdadeira religião. Religião aqui no sentido de se religar com Deus, porque havia muitas religiões na época, como há muitas religiões ainda até hoje no nosso tempo, e a gente sabe disso. Mas qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é nos chegarmos a essas pessoas de religiões diferentes, sem dar aquele chega para lá e dizer, não, a sua não presta, mas sim a nossa. Mas não, sabendo julgar, falando com sabedoria, mas uma sabedoria que vem do alto, mas no mesmo tempo, uma sabedoria humilde. Amém? O 4, versículo 4, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Ilhas aqui são aqueles nações que estão bem distantes. E está se referindo, sim, aos gentios, aqueles que não faziam parte do povo judeu. Esses gentios que o Senhor Jesus vai alcançar, e através até de Paulo, que é um seguidor do Senhor Jesus depois. Amém? O verso 5, aí até em Mateus 12, 21, fala, no seu nome os gentios esperarão, ou seja, no nome de Jesus. Se a gente olhar para nós que aqui estamos, nós somos um povo vindo daí do gentílico. Amém? No verso 5, fala o seguinte, assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu. Isso já fala desde Gênesis, mostra que o céu era como se fosse uma cortina, as nuvens, e o Senhor estendia o céu. É uma maneira poética, né, de se falar sobre isso, sobre o céu. E formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está. E a gente sabe que lá em Gênesis, quando Deus faz o homem, ele sopra nas narinas do homem um fôlego de vida. O domínio está nas mãos, quando a gente olha esse versículo 5, do Senhor Jesus, que é um servo submisso ao Pai. Amém? E a gente sempre está falando em submissão, a gente está sempre repetindo, e o texto vem falando sobre isso, para a gente não se esquecer, nós não nos esquecermos de sermos submissos ao Senhor. E tudo quanto produz, tudo que dá respiração ao povo que nele está. E o Espírito, aos que andam nela. É o Senhor que dá Espírito, que fez o homem um ser de alma vivente. Lembra disso? Lá em Gênesis, fala sobre isso.
Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Mais uma vez, o Senhor se preocupa com todos da terra. Se no primeiro momento ele veio e se dirigiu aos judeus para que fosse um povo monoteísta, adorando a um só Deus, se esse é o povo escolhido de Deus Pai, não há dúvida de que o Senhor queria alcançar todos os povos da terra. Isso a gente pode ter certeza no nosso coração. E não somente aqueles que hoje frequentam uma igreja, aqueles que já confessaram Jesus como Salvador, mas ainda nos dias de hoje, principalmente aqueles que estão lá fora, aqueles que não conhecem Jesus, o Senhor ainda vai resgatar, e através dos seus discípulos. Se você é um discípulo, começa a falar do Senhor Jesus para aquele que não conhece o Senhor. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos. Abrir os olhos dos cegos não é enxergar olhos carnais, porque a gente já viu que não é os milagres que Jesus queria ficar conhecido. Mas abrir os olhos que estão cegos espiritualmente. Essa é a principal missão do Senhor Jesus. A principal missão dos discípulos que estão bem afiados com eles, com o Mestre, como somos nós que aqui estamos e outros, que com certeza existem. Para tirar da prisão os presos, muitos estão aprisionados em religiões, e sabe que aquilo ali não acontece nada, sabe que aquela prisão ali vai trazê-los de uma tal maneira que vai levá-los até para a perdição, até para o inferno mesmo. A gente não pode negar isso. Mas é para libertar dessas prisões. O verdadeiro, às vezes, a gente, quando chega num presídio e vai falar para alguém, a gente sabe que aquilo ali, a pessoa está presa atrás de umas grades, mas uma grade feita pelo homem. Aquilo ali um dia pode ser aberto, quando a pessoa cumprir a sua pena. Mas a prisão espiritual só quando alguém chega e fala do Senhor Jesus. Não sei se com vocês era assim, mas eu estava aprisionada antes de conhecer o Senhor Jesus, numa religiosidade, numa religião, onde eu servia a imagens que tinha olhos e não enxergava, que tinha pés, mas não andava, precisava ser carregado pelos homens no meio da rua. O que aquilo ali trazia? Mas por quê? Porque foi assim que eu fui ensinada, até que pela procura, pela vontade de conhecer a Deus, coube ao Senhor, naturalmente, usar alguém para estar falando de salvação. Para mim, eu creio, se vocês trouxerem a memória de vocês nesse momento, como vocês foram tirados, da onde vocês foram tirados, muitos podem até ter nascido na área evangélica, vocês vão ver como a visão de vocês abriram desde o momento que vocês começaram a vir para o Senhor Jesus, a aprender realmente o que é ser cristão, a seguir o cristianismo. No verso 8 fala: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha aí que ele está falando, Deus está falando, que esse que vai vir, esse servo que vai vir, é ele que é digno de ser adorado, e que o Pai vai ser adorado através deles. É eles que têm a honra de ser adorado, e não deuses de escultura. Amém?
é necessário anunciar que existe um Deus. É isso que está falando aí. Em 2 Pedro, a carta de Pedro, capítulo 1, 19 e 21, vamos dar uma olhadinha lá, porque vai estar, é uma referência, aí é o versículo 9. Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Vamos lá na primeira carta de Pedro. Amém? Alguém já abriu? Primeira. Espera aí, é segunda. 19. Segunda Pedro, capítulo 1, 19, 21. Pode ler, por favor, quem achou. Pode ler? Então, isso vem confirmar que toda essa profecia de Isaías não veio do próprio Isaías, veio diretamente de Deus Pai. Ele é que vai anunciando e ele vai falando como é esse Messias. Que Messias é esse? Que homem é esse que o Senhor já tinha projetado no coração dele? O Senhor que eu estou dizendo, Deus Pai, ele que eu estou falando sobre isso. E é esse homem que é o nosso irmão primogênito, o Senhor Jesus. E Deus Pai, ele quer muitos irmãos, muitos filhos, como o Senhor Jesus, como nosso primogênito. É isso que eu estou querendo dizer para vocês desde isso. É isso que o texto nos diz desde o início. Por isso, precisamos ver essa característica do Senhor Jesus. Obediência, humildade. Ele não falava nada por si mesmo. Ele ouvia a Deus. Ele só fazia aquilo que o Pai queria. E ele, toda a vida, tentou se esconder para ele não aparecer na questão dos milagres, porque ele veio realmente pregar as boas novas. Ele veio fazer com que o cego espiritual, o surdo espiritual, aquele que estava totalmente envolvido numa religiosidade que não é aquela verdadeira, da qual nós conhecemos e temos claridade nesse momento, porque os nossos olhos foram abertos. É esse que ele vem mostrar, e vem mostrar através de quê? Do amor, um amor incondicional. Deus tem pelos seus. E por que ele faz isso? Porque o povo que ele escolheu, os judeus, eles sempre estavam dando uma escorregadela, sempre estava saindo da presença do Senhor. Você vê que eu comecei falando, nós começamos a falar do rei Uzias, que no início foi um bom rei, mas deixou o orgulho depois entrar no coração dele. Quis fazer coisas que não era para ele estar fazendo como rei, era coisas só para o sacerdote fazer. A gente vê que existe hoje ainda homens e mulheres que tentam fazer por si só coisas no nome do Senhor, mas que na verdade querem aparecer com aquilo que fazem, quando no seu nome mesmo
jamais seriam capazes de fazer qualquer coisa. Tudo que venhamos fazer, tudo que venhamos sentir, tudo que venhamos colocar a mão, que seja no nome do Senhor. Que não venhamos fazer jamais nada por nós mesmos. E que venhamos, assim como o Senhor, preparar. Vamos abrir lá, só para a gente encerrar e concluir, Atos 15, 18. Vamos preparar a vinda do Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Atos 15. Que são conhecidas desde toda a eternidade, para que o resto dos homens, vou voltar ao 17, para que o resto dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde a eternidade, pelo julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem ao Senhor. E ainda tem isso, porque na verdade o que Paulo está dizendo aqui é para que não venham trazer julgo a mais em cima dos gentios que já se converteram ao Senhor. O cristianismo, ele é simples. E muitas vezes o homem tem complicado, a verdade é essa, para se fazer notório, né? Em outras falas, e a gente tem visto muito isso por aí, e a gente tem que tomar cuidado, porque o evangelho é simples, ninguém pode ter medo de abrir a Bíblia, de orar antes e ler um versículo e saber que é o Senhor que dá discernimento daquilo. Amém? Que essa seja a palavra do Senhor e que a gente, de fato, venha ser longânimo, venha ter amor, ser paciente com o próximo e que possamos ser, de fato, aquilo que o Senhor quer, que seria ser verdadeiros discípulos, como o Senhor Jesus é. Não vamos esquecer jamais disso. Que o Senhor Jesus seja o nosso referencial e que Ele cresça, que a gente venha diminuir cada dia mais para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Vamos orar então nessa hora. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos das profundezas do nosso coração, o Seu ensinamento, Senhor, que de fato venhamos diminuir, Senhor, mas que possamos contemplar cada dia a Tua face, Senhor. Porque é o Senhor que nos dá fôlego de vida a cada manhã, é o Senhor que nos guarda, é os Teus braços, ó Deus, que são cercas vivas no nosso caminho, não nos deixando desviar nem para a esquerda, mas que possamos de fato, Senhor, falar, ó Deus, com a Tua boca, abraçarmos com os Teus braços, olharmos, Senhor, com os Teus olhos para aqueles que estão do nosso lado, caminharmos, Senhor, com as Tuas pernas, seguirmos a Tua direção. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, pelo tesouro, Senhor, maior que é a Tua palavra, que é um bálsamo, Senhor, para as nossas vidas, é um ensinamento, Senhor, de cada dia, Senhor, para as nossas vidas, que possamos segui-lo, ó Deus, como Tu queres que sejamos, que venhamos, Senhor, segui-lo, que possamos de fato, Senhor, fazer a Tua vontade acima da nossa, Senhor, e que venhamos renunciar ao nosso eu a cada dia, e não venhamos, ó Deus, nos embaraçarmos com a Tua palavra, porque a Tua palavra é simples, ó Deus, e é nessa simplicidade que Tu viveste quando aqui estiveste, Senhor, e nós também queremos viver, para que naquele dia, naquele grande dia, Senhor, em que aquela multidão estará diante de Ti, falando santo, santo e glorificando o Teu nome, nós também venhamos estar ali, Senhor, naquele cantinho, preparado por Ti, para cada um de nós, Senhor. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.